o único meio que Deus usa para salvar as pessoas através da família, do lar. Nós estudamos a primeira noite aqui a origem do lar, a origem da família. A origem da família começou lá no Éden. E quando Deus colocou no jardim do Éden Adão e Eva, Ele deu uma ordem para eles, que esta ainda é a ordem divina. Aqui diz o seguinte, no capítulo 1, verso 27 e 28. Criou Deus, pois, o homem e sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhe disse: sede fecundo, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai e dominai. Qual era a ordem principal de Deus para este casal? Viverem em harmonia e deveriam proliferar, encher a terra com a sua descendência. Mas, meus queridos, o diabo também sabia disso. E ele também estava interessado. Ele estava interessado em atrapalhar o plano de Deus. O plano de Deus não era que existisse igreja e nem escola no mundo. A escola seria o próprio lar. A primeira professora, a mãe. E a igreja seria o próprio lar e o sacerdote da família seria o pai. Hoje nós temos igreja e temos escola porque o plano de Deus não foi cumprido de acordo com a vontade dele, porque o inimigo atrapalhou. E quando o inimigo atrapalhou, ele atrapalhou onde que ele foi mexer? Exatamente aonde? No lar. Ele procurou trazer um obstáculo na família para que o plano de Deus não se cumprisse. Os irmãos podem observar que quando chega no capítulo 3 de Gênesis, o versículo 24, é o último versículo. Irmãos, é um dos versículos mais tristes do Velho Testamento. Sabeis por quê? Porque Deus chega no jardim do Éden e diz: Adão, você não pode mais viver aqui dentro deste lar que eu fiz para você. Nós escrevemos, irmãos, o lar edênico, aquela coisa, eu me arrepio, irmãos, de pensar que aquilo era tão lindo, perfeito. E Adão agora teria que abandonar. Ele teria que enfrentar os espinhos, os dissabores da vida. E ele teria que proliferar uma terra, agora com filhos cheios de pecado. E Adão teve a primeira experiência amarga na sua vida. A primeira tragédia. Quando ele viu que um dos seus filhos matou seu próprio irmão. Consequência do lar. Mas por outro lado, meus queridos, nós podemos nos alegrar que Adão arrependido, ele acreditou na promessa de Deus de um libertador. E ele ensinou para Abel todos os detalhes a respeito do libertador. É por isso que Abel trouxe aquele cordeirinho que foi aceito por Deus. Aonde que ele aprendeu? Com Adão e Eva, lá no lar. Mas a família começou a proliferar e cresceu e cresceu. Os irmãos observem como o inimigo está interessado no relacionamento do lar. Quando o mundo já estava tomado pela iniquidade e pela maldade, Deus achou por bem destruir o mundo e os seus habitantes. E sabeis por quê? Abra sua Bíblia no capítulo 100 de Gênesis e vejam qual foi a razão, ou melhor, uma das razões, não foi somente esta razão, mas uma das razões. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhos, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres entre todas as suas, que lhe agradaram. Então disse o Senhor: não condenará para sempre o meu espírito com o homem. Mas qual foi a maldade que Deus aponta aqui para o dilúvio?
união dos filhos de Deus com os filhos das trevas. E muitas vezes nós não paramos para pensar. A união de filhos de Deus com os filhos das trevas foi uma das razões porque Deus trouxe o dilúvio sobre a face da terra. Família. E agora Deus olha e Ele observa que ali existe uma família, a família de Noé. E o que Deus disse de Noé? Noé era o quê? Uma pessoa justa, reta. Por que ele era reto? Porque ele era justo. Porque diz que nas suas gerações ele não misturou com as coisas do mundo. Ele permaneceu fiel a Deus no matrimônio e na família. E ele preparou a sua família para ser aqueles que haviam de continuar a raça humana após o dilúvio. Os irmãos vejam que Deus salva quem? Quem que salva? Uma família. Uma família com 8 pessoas. E dessa família de 8 pessoas proliferou toda a superfície da terra. Mas o inimigo não estava satisfeito. E ele agora começa a trazer iniquidade, maldade,